Sextou, com muito drama, sextou. A confirmação de que a fatia final do aporte previsto para 2023 caiu, ela aconteceu ali. A gente conseguiu confirmar, né? Na verdade, o Vasco e representantes da 77, as pessoas que trabalham com 77, confirmaram para a gente que esse aporte tinha caído por volta de 8h30, 8 horas da noite. E aí, quando teve a confirmação que de fato tinha batido na conta do Vasco esse aporte, que vai ser que muita valia aí, principalmente a começar para o Vasco sair do Transferban, a começar para isso. Aí, assim, eu fiz uma colinha aqui para passar um balanço aqui dessas finanças da 777 do Vasco, para o pessoal entender mais ou menos. Esse aporte ele era já previsto em contrato de 120 milhões. Porém, na última janela, o Vasco, com toda aquela situação já na zona de rebaixamento, o Vasco adiantou cerca de 16 milhões de reais desse aporte. E aí a 777 tinha que pagar até 5 de setembro. Caso não pagasse até 5 de setembro esse valor restante, ela tinha mais uma carência de 30 dias para fazer esse pagamento. Ela não pagou no prazo de 5 de setembro, entrou na carência e essa carência incidiu em juros. E aí, descontando já os 16 milhões antecipados, com esses juros aí, o Vasco recebeu aí no total cerca de 110,5 milhões de reais, né? E aí você somando esses 16 que já tinham sido antecipados, total aí de 126 milhões e 500 mil reais aí que o Vasco recebeu agora com toda essa confusão. E aí foram 36 milhões de reais na quinta, 38,5 milhões na quinta, 36 na sexta e mais 36 ontem, totalizando esse valor. É uma e aí, Marcelo? Considerável, hein, Brás? Sim. E assim, vai ser uma grana que vai ser utilizada quase em sua totalidade aí para pagar clubes como o Lille, o Lille da França, em relação à compra do goleiro Léo Jardim, o Atlético Tucumã, pela compra do zagueiro Capasso, Tucumã da Argentina, o Nacional do Uruguai, pela compra do Pumita Rodrigues. Então, assim, o Vasco... Lembrando que, assim, o Vasco, nessa engenharia financeira, como o Vasco ainda está com muitas dívidas, o Vasco, esses primeiros aportes que tem recebido da 777, o Vasco ele não fala em on sobre isso, mas a gente apurando sabe que o Vasco tem priorizado manter os salários em dia. Então é importante dizer que desde que a 777 entrou, salários de jogadores e funcionários nunca mais atrasaram. Porém, em compensação, essas compras desses jogadores aí ficaram em dívida. O Atlético Mineiro é outro que tem recebido o Vasco pela compra do Jair. Então, todas essas dívidas aí em relação à compra de jogadores fizeram com que o Vasco tomasse um transferban. Porém, no planejamento financeiro do Vasco, isso já foi algo meio que calculado e agora vai ser pago. Como agora o Vasco não, a janela está fechada, não influenciou muito, o Vasco vai quitar, né, tem a promessa de quitar com esses clubes essas dívidas, e aí ficar sem esse transferban aí vai cair. Então o Vasco recebeu 38 milhões na última quinta-feira, 36 milhões na sexta, e agora a última parte, quanto que era, Brás? Mais 36 ontem. Totalizando... E aí deu cerca de 110,5 milhões de reais, sendo que o Vasco já tinha antecipado 16 milhões desse aporte para se reforçar na janela. Ou seja, aí deu um total de 126, deu até mais do que o previsto, que era 120. Por quê? Como a 77 não pagou no prazo inicial, incidiram os juros nessa conta aí. Tudo já... O Vasco conseguiu barrar bem, se proteger bem nesse contrato com a 777. Então, caso dê algum problema, como pareceu que ia dar, o Vasco está resguardado. Inclusive, ontem, quem acompanhou o programa, eu lembrei que o Vasco poderia, inclusive, acionar uma cláusula de recuperar 51% das ações. Não fez no amor. Ficou na boa vontade aí com a 777 nessa questão. Lembrando que ano que vem tem mais um aporte. Esse é o maior prometido aí na parceria, que é de 270 milhões. Então, o Vasco tem toda essa esperança de se manter na Série A, porque possivelmente vai ser o maior investimento no time, vai ser no ano que vem. 270 milhões ano que vem? Ano que vem, e em 2025 mais 120. Aí, somando esses aportes, vai dar os 700 milhões
previstos, prometidos de investimento pela compra da SAF. Esses 270 do ano que vem tem um cronograma de divisão ou é à vista tudo? Em tese, seria à vista. Em tese, por exemplo, do ano que vem, em setembro. Mas, por exemplo, esse desse ano era previsto também à vista e a 777 dividiu em 3 vezes de 7 bilhões de dólares, que deu essa conta aí. Que loucura, hein? Que loucura. Será que foi proposital ou foi uma coincidência? E parte dessa grana vai ser usada, então, para quitar as pendências do Vasco para tirar o transfer ban, é isso? Então, assim, a galera do Atlético Mineiro, Atlético Tucumã, Lille e Nacional do Uruguai podem comemorar que, de repente, vão sextar também. Já estou esperando há muito tempo. Já está todo mundo aqui, ó, esfregando as mãos. Agora eu estou lembrando daquele caso do Denilson com o Belo, que ficou famoso, virou meme nas redes sociais. Daquela treta judicial, até que foi pago e o Denilson ficou feliz da vida. A galera que tem dinheiro para receber deve estar empolgada também, PVC. Não, eu só ia brincar que 777, na verdade, é 153 milhões de dólares, né? Pela cotação do dólar, nesse momento, é 153 milhões de dólares. E pagam em 4 anos. Então, a tentação é dizer que 777 é conta de mentiroso. Mas não, está acordado. É isso. Tá acordado. Assim, até a gente debateu um pouco sobre isso ontem, que a Premier League está investigando a 777, porque já tem um acordo de compra do Everton lá da Inglaterra, só que tem muita coisa meio nebulosa na empresa, e até o New York Times ontem fez uma matéria com o título A Empresa Misteriosa que está com um pé na Premier League. Então, assim, tem muita coisa nebulosa em cima disso, enfim, e a Premier League está investigando para ver se de fato autoriza essa compra de mais um clube da 777, né? Aqui no chat, inclusive, o nosso querido Pato Duck, que tem esse nick mesmo, já participa algumas vezes, já há bastante tempo com a gente no dia primeiro, ele falou, deu no New York Times 777 um negócio nebuloso. Bruno Braz lembrou para a gente aqui ontem também no dia primeira. Então, agora... Esse aí conhece o Jorge Benjor, hein? Eu senti que teve uma referência à música do Jorge Benjor. Exatamente. Ele tinha, inclusive, citado o Jorge Benjor aqui no comentário anterior, que eu perdi no momento que ele fez. Agora estou lembrando para fazer justiça. Ô, Braz, então vou te liberar para esse sextou, quartou, sextou, nesse pré-feriado, mas eu sei que para a gente feriado e nada é a mesma coisa. Como diz o PVC, feriado é o dia que jornalista trabalha sem pegar trânsito. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. Fazendo Flávio Gomes. Eu só me apoderei dela. Boa, eu comecei no PVC, então dando crédito correto, frase do grande Flávio Gomes, um dos melhores textos da nossa querida imprensa que vocês tanto adoram.